E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, do nosso canal Despertar Primata. E a gente tá demorando muito para produzir esses vídeos, né? Mais calma aqui nessas últimas semanas aqui. Tem sido bastante corrida pra gente. Então já vou entrar de recesso do meu trabalho, né? E aí eu acredito então que a gente vai conseguir fazer uma produção bacana. Lembrando que do nosso clube de leitura, eu já estou na metade desse livro aqui maravilhoso. E o último vídeo foi alguns insights aqui que eu tive com ele. Ou hoje, o conteúdo de hoje, a reflexão de hoje, também é um pouco baseada no que a gente viu nesse livro maravilhoso. Incrível esse livro. E eu super recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo sobre esse livro para se a gente tiver interesse então em comprar, para a gente poder então prosseguir então com o nosso clube. Depois que eu tiver já reformulado bem esse livro, vou reler de novo juntamente com vocês com a ideia de um clube, não desistir, galera, da ideia do clube, beleza? E hoje, né, na nossa reflexão que a gente tem para a gente discutir, é uma coisa assim simples. Toda reflexão que eu falo é simples, mas de verdade, né? Como é que eu posso colocar o tema desse vídeo? Eu vou colocar como o negociador. É, o negociador. Existe um eu que é negociador, que é o sabotador. Acho que esse termo sabotador acho que ficou melhor. Mas vamos pegar negociador. Existe um eu nosso, que ele é negociador, sabe? E ele não quer te ver crescer. Olha, antes da gente começar a falar sobre essa ideia do negociador que a gente tem, um sabotador que a gente tem, eu quero te dizer uma coisa. Não importa a circunstância que você esteja passando, enfrentando, entenda uma coisa: crescer vai doer e você precisa crescer, porque isso faz parte do processo de maturidade, de responsabilidade. Porque maturidade, o que é maturidade? Maturidade é você ter repertório suficiente para lidar com diferentes situações. Você tem repertório para uma situação de acidente de trânsito, você tem como se comportar diante de um acidente de trânsito, você tem como se comportar diante da perda de um ente querido, você tem repertório de como se comportar diante de uma situação de uma traição no casamento, se você tem repertório de como situar-se em uma situação que você foi abusado, que você foi violentado, que você foi vítima de uma injustiça, ser maduro é isso, tá? E maturidade, em resumo, é isso pra gente. E a gente sabe que toda vez que o sabotador ele tenta negociar com a gente, esse negociador tenta negociar com a gente, entenda uma coisa já de início: você vai perder a negociação. Dica que eu vou te dar antes de eu falar sobre esse cara: não negocie com o sabotador, porque ele não quer te ver crescer e ele não quer te tirar de uma zona de conforto e ele não quer te ver amadurecer. Pega esse princípio básico aqui do que a gente está se propondo a falar e vamos então descobrir então quem é o negociador. O negociador ou o sabotador é aquele cara que simplesmente você dorme e aí você diz assim: olha, o meu plano da manhã vai ser o seguinte: amanhã eu vou acordar cedo, vou para a academia, volto, né, tomo meu banho, vou trabalhar, depois eu vou pagar uma conta no horário do almoço, depois vai dar tempo então de eu voltar e ir na casa dos meus pais, aí vai dar tempo de eu enviar uma correspondência nos correios. Cara, você criou todo um planejamento de um dia. Vamos imaginar. Mas só que quando o despertador tocou 5h30 da manhã e aí você tinha que ir para a academia, você simplesmente ouve, escuta aquela voz do sabotador dizendo o seguinte: não, não precisei agora para a academia, vamos dormir só mais 5 minutos. Não, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Aí você, é bom, não, beleza, eu vou dormir mais 5 minutos. Eu vou para academia, mas só 5 minutos aqui. E você dorme 5 minutos. Quando você vê, passou-se 20 minutos. Aí o sabotador diz assim para você:
perdemos tempo, olha só, 20 minutos a gente estava dormindo, não vale mais a pena ir para academia hoje de manhã cedo. Aí você, quer saber? Eu não vou hoje para academia não, perdi o tempo. Eu vou amanhã eu vou, mas hoje não dá mais porque eu perdi 5 minutos, perdi 20, perdi 30 minutos. Não, já não vou mais para academia. Você simplesmente tentou negociar com o sabotador e não deu certo. Tá? Eu posso te falar 1001 exemplos, outros exemplos de como esse sabotador ele atua com você. Simplesmente hoje na sociedade moderna, nós chamamos basicamente esse sabotador de o procrastinador. Aí você pode se situar assim, mas eu não tenho essa procrastinação. É claro que quando a gente leva esse termo muito a sério, a gente entende que a procrastinação ela é muito mais do que um termo. Elas são em diversas áreas da nossa vida que está acontecendo. Mas só que eu não consigo ver uma pessoa que realmente ela exerce de uma procrastinação apenas por, vamos supor, tá? Eu tenho procrastinação para ir para academia, mas não tenho para ir para o futebol. Tá? Ou seja, tem coisas que são muito boas que você quer fazer, gosta de fazer. Eu gosto de assistir minha série. Então, tipo, é sério que para isso, para fazer isso, você não tem essa procrastinação, que você realmente vai lá e executa uma tarefa de que você gosta de correr, andar de bicicleta, não sei, ir para uma festa, mas as coisas que vai lhe exigir de uma responsabilidade. Por quê? Porque a academia é a sua saúde. Então você precisa, não negocia com a sua saúde, não negocia com a sua felicidade, não negocia com o seu bem-estar, mas percebe que tudo aquilo que te impõe a uma condição de que, você não vai amadurecer, você não vai crescer e você fica preso ao tempo e que você não se desenvolve mais. Você vê todo mundo à sua volta se desenvolvendo, mas você percebe então que foram anos da tua vida negociando com o sabotador. E esse sabotador, ele gerou medos em você. Você hoje tem tanto medo de tantas coisas. Eu particularmente, eu descobri com esse livro maravilhoso que eu tenho vários sabotadores comigo. E esses vários sabotadores que estão comigo, eles simplesmente eles impediram de eu desenvolver tantas outras áreas da minha vida. E não é só áreas tipo profissional, não é só áreas, mas são áreas de sociais, áreas de desenvolvimento pessoal, de profissional, emocional, de todas as áreas. Esse sabotador, ele está lá. E o que isso se transforma dentro da sociedade? Medos. Vivemos hoje uma sociedade de medos. Todo mundo tem medo. Não é só a mulher que tem medo de ir numa parada de ônibus e ser violentada, não. Todos nós temos medos. Medos de mais diversos, medo de falar em público, medo de assumirmos o nosso manto de quem nós somos, porque esses medos vão privando a gente de viver. E nada pode impedir a gente de viver. Porque quando a gente deixa de viver, a gente deixa de ter experiências. E a gente deixando de ter experiências, a gente deixa de amadurecer. Porque lembre-se, não tem nada certo de que essa experiência que eu vou ter, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, né? Faz muito tempo que eu não dirijo, né? Muito tempo que eu não dirijo. E aí, isso tem me impedido de várias coisas. Aí eu mudei minha mente para uma mente de investidor, que carro é despesa, tal. Mas será se isso não foi apenas uma desculpa de um trauma que eu tive? E aí você vai vendo que, pô, tem medo de socializar, medo de frequentar lugares que tem muita gente, medo de trabalhar, medo de dirigir, medo de morar só, medo de casar, ou medo de separar, medo disso, medo daquilo. E você sabe que toda vez que você enfrenta o sabotador, ele vai te dar exatamente uma desculpa para você não executar essa tarefa de enfrentar esse medo. Então você percebe que o efeito cascata do sabotador é uma coisa estarrecedora, é destruidora o sabotador. E esse sabotador ele está na gente. Se você procurar, você vai encontrar o sabotador. O sabotador é aquele que você sabe que tem que ler esse livro
porque tem um trabalho da escola e simplesmente você joga todo no chat GPT, porque eles não precisa ler, joga no chat GPT que você vai ter o resumo dessa obra. O sabotador é aquele que diz que fazer o errado dá certo. E você sabe que tem um senso de honestidade, de responsabilidade, de compromisso moral e ético, porque não é só isso, mas veja que a mão fantasma do sabotador, até onde ela vai? Ela atinge até as concepções éticas e morais que você tem. Porque se para mim o crime compensa, o erro compensa, trair compensa, enganar compensa, mentir compensa, isso é o sabotador dizendo para você que não compensa, não é relevante você ser uma pessoa honesta, enfim, tá? O sabotador, ele sempre, ele vai tentar negociar com você. E todas as vezes que você tenta arquitetar um plano de uma dieta, nesse ano agora, meio do ano, eu não fiz minha dieta, deste ano para cá eu não fiz minha dieta, mas agora no meio do ano eu vou fazer minha dieta. E o sabotador, tu não fez até aqui, vamos pedir uma pizza, começa segunda-feira. Se você negociar com o sabotador, você vai perder. E todas as vezes que você negocia com o sabotador, você perde, você deixa de ter experiência. E quando você deixa de ter experiência, você deixa de viver. E quando você deixa de viver, você deixa de amadurecer. E quando você deixa de amadurecer, você simplesmente, você perde. E isso é terrível. O sabotador, ele não quer te ver amadurecer. Ele não quer te ver desenvolver. Ele não quer te ver crescer. E sempre o sabotador, ele sempre vai procurar alguém para, tipo, uma mãe e um pai. Aspas. Porque percebe aquelas pessoas que, cara, isso é muito para mim também, do que eu tô falando, né? Que o sabotador, ele vai querer uma mãe, ele vai querer um pai, ele vai querer um amigo, ele vai querer todo mundo que facilite o processo dele. Vê aqui na minha cabeça agora, você que já assistiu Quilos Mortais, presta atenção. Nos Quilos Mortais, lá naqueles episódios, lá tem as pessoas que, por exemplo, elas têm dificuldade de perder peso, porque existe um facilitador a ele, levando comida para ele. Tá? A gente tem um sabotador que somos nós mesmos. Quando a gente descobre que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, cara, isso é uma virada de chave na sua vida. E aí esse sabotador, o negociador, quando você tenta negociar com ele, você simplesmente perde e você quer justificar essa perda, você quer justificar os seus medos que adquiriram por isso, tá? Porque simplesmente você vai abraçar alguém que vai facilitar essa mentira, né? Por exemplo, vou dar uma ideia. Eu tenho medo de trabalhar. Beleza? E simplesmente a minha mãe fala assim: não, você não vai trabalhar, o meu pai quer que eu trabalhe. Não, você vai trabalhar. Aí a minha mãe diz assim: não, o menino, ele é ainda criança ainda, ele precisa estudar. Não, meu filho, você não vai trabalhar, você só vai estudar. Terminou o terceiro ano do ensino médio, mas nós vamos te matricular num pré-vestibular, nós vamos matricular você então num curso preparatório para concurso e você vai só estudar. Não importa o que aconteça, a sua função, o seu trabalho é estudar e você não vai trabalhar. Como se trabalhar fosse uma coisa que realmente tirasse a dignidade, tirasse o senso de responsabilidade, de maturidade, enfim, trabalhar é digno e é tão importante quanto estudar. Tá? Mesmo que seja com funções assim simples, mas que possam te levar a uma experiência. A mãe, neste exemplo que eu estou dando, ela está sendo uma facilitadora, tá? Ela está sendo uma facilitadora no sentido de que está apoiando o medo do filho. E isso impede o filho, mas só que, tipo, a gente sabe que essa mãe, ela pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, enfim, pode ser muita gente, pode ser até eu mesmo, principalmente, que vai tentar justificar por N motivos, tá, essa minha sabotagem. Porque esse negociador, que sou eu mesmo, que está tentando negociar, então a regra é, no início do vídeo, não negocie com o sabotador.
esse livro aqui, ele me deu, sabe, isso, e tipo, a primeira coisa que eu fiz na primeira semana que eu li esse livro aqui foi criar vergonha na minha cara e ir pra uma academia. Eu falei assim, não, vou pra academia, tá? E agora, no meu recesso, eu já marquei muita consulta com médico, com fazer check-up médico que eu preciso fazer. Estou com 40 anos, preciso fazer exame de coração, preciso fazer exame de um monte de coisa para saber como é que tá esse cara. E eu, coisa que eu nunca fiz. E eu preciso fazer. Tá, eu nunca fui ver como é que tá o meu coração, nunca fui ver como é que tá a minha cabeça, tá? Né, um neurologista, aparentemente está tudo bem, graças a Deus, mas o sabotador ele vai dizer, cara, você não tem dinheiro, calma, guarda esse dinheiro, não precisa disso, você está tudo bem, vai se tiver precisando. Não, mas não é assim. Não é assim. Fazer dieta, minha irmã mandou um dia desse aqui uma mulher que faz marmita aqui dentro de Taguatinga, e eu vou lá e vou comprar. E até agora eu não comprei, até agora eu não tentei negociar. Eu tentei negociar aí uma luta de Muay Thai, de boxe, porque eu quero perder peso e tal. Eu já marquei com um cara de ir nessa semana agora, inclusive, vou lá na academia lá fazer. E vá! Se você tem um plano, uma ideia, executa. Não tente negociar com um sabotador. Porque quando você fala assim, eu vou lá na academia de Muay Thai, eu vou ver como é que é. Ele vai dizer para você, não vai, não precisa ir, tá? Você vai gastar dinheiro, tá? Não é isso. É investimento, sua saúde, seu bem-estar, investimento. Não se prive de viver. Não faça isso com você. Viva as suas experiências. Toda oportunidade que você tiver de viver suas experiências, viva as suas experiências. Nada lhe garante que isso vai ser bom ou ruim, mas viva as suas experiências. Quem vive em uma bolha de sabão não cresce nunca, tá? Enfrente os seus medos. Eu estou fazendo isso agora, porque eu estou entendendo que eu tenho 40 anos e, tipo, para mim, vão marcar os 40 anos, porque os 40 anos para mim está dizendo o seguinte, eu tenho metade da minha vida, essa expectativa é 80. Então, na metade, nos meus 40, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz, que eu sempre tive vontade de fazer, eu vou fazer tudo aquilo que eu tive medo e eu tô mais nem aí. Eu vou fazer, eu vou viver e vou ver no que dar. Tá? Então, não tente negociar com o maldito do sabotador. No vídeo de hoje é isso, deve ter ficado muito longo, tá? Espero que vocês vejam esse livro, peguem ele. É um livro que realmente é uma vida sem amarras, tá? Não tente negociar com o sabotador. Viva, tá? Porque viver é a coisa mais linda desse mundo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.